Às vezes ela... às vezes a questão do microfone, pessoal, é o seguinte, é bom permanecer desligado. Mas se você estiver num ambiente aí sozinho, que não tiver barulho, você vê que não atrapalha. Ó. Por exemplo, o Matheus está com o microfone ligado, mas você não está vendo barulho nenhum, porque ele está lá no quartinho dele, né? E não tem barulho. Mas se você vê Sozinho que... em casa, às isolado vezes, aqui. às vezes você está aí na sala, está passando gente, você tem irmãozinhos, tem cachorro, tem gato. É um gato, Maria? É a irmã dela. Não, mas estava com um gato bonito, branquinho. Era um Não, cachorro. é um cachorro. É um cachorro. Então, Eu tenho um cachorro. então Cinco gatos ali atrás dessa janela para fora. não tem necessidade. Mas agora, se vocês Decepção. perceberem que tem muito barulho no ambiente que vocês estão, daí permaneça desligado, né? Ou às vezes o microfone está dando interferência também. Aí é melhor que permaneça desligado. Aí eu já desligo ele aqui, certo? Tipo Dona Júlia, que tava dando interferência. Então, voltando aqui, só para vocês entenderem uma coisa. Ficou bastante claro que tem que estar de uniforme, tem que estar na mesa, né? Com material já, né, João Pedro? Com material já pegado, certo? O que o João Pedro está aprontando, gente? Ele tá tentando baixar o Zoom pelo computador, ele não tá conseguindo. Ah, é? Eu falei para ele colocar o WhatsApp Web, mas aí ele não quis concordar comigo. Eu falei assim, coloca assim, normalzinho pra você fazer. Aí não, ele não quer saber. Então, pessoal, tentei ajudar, tentei. ficou claro também o horário de aula, né? Que tem os intervalos para ir no banheiro, os intervalos é como se fosse o recreio, é o momento que vocês podem correr aí na casa de vocês, Comer. comer, ir ao banheiro, né? A partir de quarta-feira eu vou ter que deixar meu baú montado para me comer, então. Já deixa uma caixa aí com reserva, uns 10 litros de leite, uns 15 pacotes de biscoito, umas 10 dúzias de banana, uns 2 Eu quilos vou de pegar maçã. e eu já vou deixar meu baú pronto, já vou deixar ele preparado. Depois, quando chegar a hora do recreio, é só eu colocar ele na sanduicheira e comer. Olha que chique. Aí eu venho aqui e já fico esperando dar certo. Já terminar. Enquanto isso, telefone. Falou com a questão das avaliações com vocês? Como que vai funcionar as avaliações? Não. Não? Não. As avaliações Só falou sobre provavelmente diagnóstico. não está totalmente definidas as datas ainda, mas o objetivo é que que vai marcar datas com vocês separadamente, vai marcar as datas das avaliações e vocês vão fazer as avaliações lá na escola, em dias alternados. A tia Adriana só falou sobre as trilhas. Falou também. Ah, tá. As trilhas vão ser liberadas semanalmente, de acordo com que a gente vai vendo o conteúdo. E depois também, se vocês quiserem, como eu fiz com várias outras turmas, eu acho que o bimestre passado eu só não fiz com vocês, porque não deu tempo. A gente marcou a aula fora do horário de aula, depois das 5, e fizemos as trilhas com quem entrou. Não era obrigatório, mas eu mandei o link no WhatsApp da videochamada e quem quis entrar, entrou e a gente foi fazendo as trilhas juntos. Os meninos tiveram 100% de acerto. Então, depois a gente pode estar marcando esses horários. Bora, eu entro, hein? Eu tô com o horário marcado aqui, ó. Alguma dúvida mais sobre os combinados? Não. Não, né? E outra coisa, né, pessoal? Se precisar atrasar, porque às vezes teve um compromisso e atrasou, tem muita gente que vem para Rio Verde, às vezes atrasa. Você sabe como que é os pais, né? Eles vai num lugar, vai no outro, quando você vê da hora e para não vir muito correndo, atrasa. Então avisa lá no WhatsApp que vai atrasar por algum motivo, ou porque às vezes o equipamento da gente não entra na hora exata. Já aconteceu aqui de eu tentar logar aqui de manhã e o trem não ia, e aí eu tive que avisar, porque você sabe, né? Equipamento eletrônico às vezes dá os seus problemas também. A gente faz de tudo para que isso não aconteça. Nem tudo é perfeito. Às vezes tem uma internet ruim que caiu e o aluno não conseguiu voltar. Agora mesmo eu estava numa aula, o menino entrava e caía, entrava e caía, entrava e caía. Eu falei para ele, não, deixa, que depois você olha a aula lá, né? E cuidar com o horário, né? Não necessariamente a gente não atrasa uns minutinhos, mas eu não vou dizer assim, você chegar depois de meia hora de aula, né? Porque lá está falando que se chegar atrasado vai ficar com falta.
Mas todo mundo atrasa um pouquinho. Tem uma coisinha ou outra para fazer, Né? tem muito material para olhar, às vezes dá uma esquecidinha, então não precisa ser tudo ao pé da letra, assim, mas a gente tem que ter a responsabilidade para fazer as coisas funcionarem o mais normal possível, né? Mas falando sobre isso, por exemplo, eu vou atrasar uns 5 minutos. Hum. Porque, por exemplo, o meu celular não estava carregado, ou o meu computador, aí eu tive que iniciar ele bugou, e não sei o que, não sei o que. Aí eu aviso lá no WhatsApp e chega a 5 minutos. Não, você pode me avisar depois, ou já que você vai entrar, que se aconteceu de você chegar 5 minutos atrasado, você avisa aqui mesmo. Agora, vamos supor, Então, você teve um tipo dentista, que assim, se você eu teve um avisar antes, médico. Não, que mas eu vou daí, atrasar certo tempo, vai contar também como falta? não, porque daí você vai avisar que você vai atrasar certo tempo, porque você tem um dentista marcado, você tem um médico, uma coisa assim. Mas você avisar que você vai atrasar 5 minutos porque seu celular não vai carregar, né? Porque geralmente Gilmar, esses atrasos aí por imprevistos que acontecem sem que a gente queira, aí você avisa aqui mesmo, certo? deixa Oi. eu perguntar. É, eu pego, tô lá na aula, aí cai, e aí não dá para entrar. Tipo, a aula cai, ninguém consegue entrar. Aí, ai, o que eu ia falar? Aí pega, aí você abre outro link. Ó, caraca, bateu. Aí você abre outro link. E quando você abrir esse link, vai ficar os 40 minutos ou vai pegar, tipo, o tempo que ficou naquela aula? Não, se abrir outro link, fica os 40 minutos, tá? Até quarta-feira nós vamos estar usando o Zoom. Então, o Zoom é 40 minutos. A partir de quarta-feira que a gente vai usar o outro programa, daí eles não têm, a gente pode ficar os horários certinhos. Aí não tem negócio assim de cair. Se você quiser ficar logado o dia inteiro numa aula do dia inteiro, ele vai gravando tudo e não tem horário definido para terminar. Certo? Até que dia? Eu acho que até quarta-feira. É, Depois vocês vão usar outro aplicativo. Que vai o ser. aplicativo que eu tô pensando, eu tenho ele. Aí tem uma conta de e-mail que vai ser enviado para vocês, né? E é um e-mail da escola. E aí é um e-mail institucional que já vai ser tudo feito, já tudo conectado. Vai ficar mais fácil. Aí, a princípio, até a gente aprender a mexer, vai ficar um pouco mais complicado, mas depois que a gente pegar a prática, vai ficar mais fácil. Tio Quem mais? Márcio, Oi, fala, Maria Fernanda. as provas, a gente vai fazer elas online ou na escola? A previsão é para que vocês, em dias marcados, pessoa por pessoa, vá até a escola fazer essas avaliações. Tá ok? Tio, Oi. uma pergunta, esse aplicativo aí é da escola ou não? Não. Eu não. Agora me fugiu o nome dele. Como que é, gente? Ele começa. É isso mesmo. Google Maps? Eu tenho Exatamente. ele. É isso mesmo. Moço, é o primeiro aplicativo Como que mas o João Pedro começou a usar pra gente Eu e o conversar. Matheus, a gente ajuda a usar. Mas não é aquele que você baixa, não. É um empresarial que é comprado. Então ele grava, ele faz tudo, e daí vocês vão ter um e-mail que vai ser enviado para vocês, e através desse e-mail vocês podem acessar essas contas. Aí vai ter uma sala de aula para cada disciplina, e a gente vai postar as coisas lá na página daquela sala de aula. E o que vocês acharam o que vocês acharam de não ter mais vídeos gravados lá no Classroom? Achei bom. Não, na verdade não fez efeito, Melhor. né? Porque eu tenho todas. O bom é porque a gente vai poder conversar sobre o conteúdo aqui e tirar dúvida, né? E o ruim é porque você vai ter que ter responsabilidade com o horário. Porque lá você podia acessar e ver a hora que você quisesse. Só que até pior, porque você sabe, em casa a gente sempre tem uma coisinha para fazer, uma coisinha que desvia a atenção da gente, né? Então aí, o bom é que agora, você tendo esse compromisso de estar aqui nesse horário,
não vai precisar ficar acumulando atividades, deixando coisa para fazer depois, porque a gente sempre tem essa mania de dizer assim, ai, depois eu faço. Né? Vitória, ai, depois eu faço. Quem nunca fez isso não é aluno de verdade. Não é humano, né? Vamos dizer assim. Não é humano, não é humano. Não é humano. Porque qual que é a maior dificuldade da gente estar estudando em casa? Porque em casa tem muita coisa para a gente fazer. Você não vê? Nos intervalos mesmo, a gente sai, faz alguma coisa, às vezes come 2, 3 vezes, né? Lá na escola não é assim. Então, a gente precisa se policiar. Foi por isso que foi criada essa nova estratégia aí, para ver se dá uma ideia mais de sala de aula, né? E outra coisa, porque, olha, é tão bom quando tá todo mundo conversando com a câmera aberta, dá aquela ideia de sala de aula, né? Parece que... Agora, quando eu tô aqui explicando o conteúdo, todo mundo com as telas fechadas, parece que eu tô falando para ninguém. As telas fechadas dormindo. Ô tio, e é obrigatório ficar com as telas abertas para contar que foi na aula, não é? Exatamente. Tudo bem, Isaac? Isaac cresceu, hein? Isaac tá maior que a cadeira. Ele espichou. A minha tela, minha cabeça nem chega na tela. Tô pulando. Então tá, pessoal. Então, o Isaac veio, então só tá faltando o Vitor e a Clara. A Clara, ela saiu da escola. Ah, é? Menos uma pessoa, então, para nossa sala de aula. Ela tá estudando agora de uma forma online, tipo assim, em casa mesmo. Sim. Sem ser... Que uma sem outra ir pra escola normal. Outra escola. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Eu sei que vocês não têm o material aí, mas vai interagindo comigo, porque essa aula também já está quase no final, né? O tempo passa muito rápido. Então, vamos lá. Estou aqui o tempo inteiro aqui, de boaça, conversando. Nós temos que revisar sobre a Grécia e a sociedade. Ok? E como que nós vamos revisar Grécia e sociedade? É importante a gente entender que a Grécia, ela é... Espera aí que deu um probleminha aqui. A Grécia, ela é uma península. O que é uma península? Alguém sabe me dizer? Pode pesquisar no Google. Pode. O importante é o conhecimento. O importante é a gente buscar o conhecimento. Não importa se vai usar o computador ou não. Então, olha só, uma península é uma faixa de terra que sai do continente e entra mar adentro. Quando você olha um continente assim, ele não tem um recorte que faz a divisa do mar com o continente? Mas quando você vê uma faixa de terra que é bastante... Vou dar o exemplo da Itália. A Itália não tem o formato de uma bota, né? E ela não é uma faixa de terra que sai da Europa e entra adentro do mar Mediterrâneo? Então, aquelas faixas de terra a gente chama de península. A Grécia é da mesma forma, tá? Então, o que você observa? Quer ver? Deixa eu pegar um mapa aqui que eu já mostro para vocês rapidão. Essa península da Grécia. Alô, voltei. Oi? Que era a pergunta? Eu vou compartilhar aí com vocês, tá? O mapa da Grécia. Vocês estão vendo? Uhum. Olha lá, a Grécia Antiga é a época da história grega que se estende do século XX
ao século IV a.C. Quando falamos em Grécia Antiga, não estamos nos referindo a um país unificado, e sim a um conjunto de cidades. Lembra que a Grécia era dividida em cidades-estados? E o que era uma cidade-estado? Cada cidade era autônoma, tinha os seus próprios deuses, então automaticamente eu sei que a Grécia é politeísta, porque tinha vários deuses. Tinha o seu próprio governante e cada cidade se organizava de forma diferente. Lembra da organização espartana, que era baseada na guerra? E lembra da sociedade ateniense, que era baseada na democracia, na política, na liberdade? Então, acompanha o mapinha aí comigo. Olha o que é essa parte aí, verde, e essa parte cor-de-rosa, é a parte da península do Peloponeso. Chama Peloponeso. E é aí que forma a Grécia, com todas essas ilhas. Tá? E cada cidade dessa é autossuficiente, é como se fosse um país separado. Mas por que a gente chama todas essas cidades? Por exemplo, se eu nascesse em Esparta e fosse para Atenas, lá em Atenas eu era considerado um estrangeiro. Se eu nascesse em Atenas e fosse, por exemplo, para Etólia, lá eu era considerado um estrangeiro. Por quê? Porque só é cidadão quem nasce na própria cidade. E nem todas as cidades tinham democracia. A única cidade que mais desenvolveu a democracia na Grécia foi Atenas. Por exemplo, Esparta. Alguém pode me falar alguma coisa sobre Esparta? Pode ser qualquer coisa. Pode, eu só vou fechar uma porta aqui e já retorno. O pessoal está numa converseira ali na sala. Então, vamos lá. Então, pessoal, lembrando, todo mundo já observou o mapa? Sim. Então, vocês localizaram a Grécia? Tá? Inclusive, se você... Olha lá a cidade de Olímpia, onde aconteciam os jogos. A cidade de Esparta, lá na parte cor-de-rosa, né? Tem muitas cidades aqui que aparecem na Bíblia, do Antigo Testamento, como Corinto, Ática, Tebas. Olha lá a cidade de Delos, da Liga de Delos, que era liderada por Atenas. Epiro. E lá em cima tem a Macedônia. Lembra que os macedônicos invadiram os gregos? Após 12 anos que eles tiveram de guerra? Aí eles enfraqueceram e o Alexandre, né? O Filipe II da Macedônia invadiu aqui. Quando o Filipe II morreu, deixou para o filho dele, o Alexandre, que foi educado pelo Aristóteles grego. Então, os macedônios também tinham cultura grega. Certo? Sim. Então, ok. Então, voltando aqui, pessoal. Em Esparta, primeiro, os espartanos, eles mantinham servos, né? Porque quando os espartanos, que eram os povos dórios, chegaram na região da Ática, que era a região sul da península do Peloponeso, lá naquela parte rosa do mapa que a gente viu, e fundaram a cidade de Esparta, os povos que já moravam lá, para esses povos não irem embora e não serem mortos, eles se tornaram servos dos espartanos. Ou seja, eles que produziam alimentos e doavam os alimentos para os espartanos. Em troca deles darem os alimentos para os espartanos, eles podiam morar naquelas propriedades de terra e viver lá naquela região. Só que eles não mandavam em política e nada. Quem mandava na política em Esparta eram os anciãos, os mais velhos, a oligarquia, um grupo de homens ricos que dominavam o Estado espartano. E a mentalidade do Estado espartano era uma mentalidade militar. Ou seja, quando uma criança nascia, vamos supor,
Se a Vitória nasce em Esparta, como mulher, ela tinha uma certa liberdade. Se a Maria Fernanda nasce em Atenas, ela só podia ir ao mercado acompanhada por um homem e só podia sair se fosse para fazer compra. Ela não podia passear na rua, essas coisas, porque isso não podia. A mulher era reclusa dentro do lar. Lembra que elas usavam umas roupas maiores, com um lenço na cabeça, e elas podiam sair na rua desde que fosse acompanhada de um... Tinha que ser um homem, não podia ser até um escravo, mas sozinha elas não podiam sair. Do filho, do pai, do marido, ou de um escravo, ou de um empregado da família. Mas jamais uma mulher poderia sair sozinha. Já a Vitória, que era espartana, ela saía todos os dias, porque ela ia fazer exercícios militares. Ela tinha que treinar, correr, fazer Olimpíadas, um monte de coisa. Por quê? Porque ela tinha que ter uma saúde excelente, porque o objetivo dela era ter uma saúde boa para poder dar bons filhos para o Estado espartano. Né? E quando ela crescesse e casasse, ela e o marido dela seriam soldados, eles pertenciam ao Estado. Né? E os filhos que eles tivessem teriam que ser doados para o Estado. Então, a Vitória teve um bebê. Casou, teve um bebê. Ela vai lá e entrega o bebê para os políticos do Estado. E eles vão olhar o bebê. Se o bebê for totalmente sadio, não tiver nenhum problema físico e mental, ele já vai começar os treinamentos militares até os 21 anos. Quando ele atingir 8 anos de idade, ele vai ser deixado numa região totalmente deserta, para que ele possa lidar com o frio, com a fome, com o calor, com as feras, né, com os animais ferozes, com os animais peçonhentos. E se ele conseguir voltar para casa depois de 2 ou 3 anos, encontrar o caminho de volta para Esparta, ele vai ser recebido com alegria, porque ele provou que ele sabe sobreviver sozinho. Você imagina isso aos 8 anos de idade? Mas morreu a maioria. Se ele não voltasse, era ótimo, porque era um fracote. E os fracotes não eram bem recebidos no Estado espartano. Mesma coisa, quando a criança era apresentada, quando ela nascia, se ela tivesse qualquer deficiência física ou qualquer deficiência mental, ou se ela fosse muito miudinha, sabe aquela criança que é menorzinha, que não se desenvolveu, ela seria jogada num desfiladeiro, que é um grande buraco, lá de cima das montanhas. Eu tenho 5 anos de Minecraft, eu ia fazer uma casa. Né? Por quê? Porque já que todo espartano tem que ser um bom guerreiro, então automaticamente eles descartavam as pessoas que eles não considerassem com um desenvolvimento físico bom. Né? Vamos supor, por que eles iam querer um soldado deficiente? Então, lá em Esparta não tinha disso. Não está de acordo com o modelo perfeito de ser humano, é descartado. Né? Márcio, Oi. uma dúvida. Se tivesse algum problema, como você falou, se um soldado, se um filho lá, não sei, sem uma perna e tal, isso ele jogando no desfiladeiro. Mas se tivesse algum problema que não atrapalhasse ele na guerra, tipo daltonismo, essas coisas aí, ele ainda ia continuar? Desde que, se ele se destacasse nos treinamentos militares, ele podia permanecer. Por quê? Inclusive, um soldado, você fez uma ótima pergunta, Gabriel. Inclusive, um soldado espartano, ele era proibido de falar. Ele só podia conversar se os comandantes dele perguntassem alguma coisa e autorizassem ele a falar. Né? Não tinha negócio de ficar conversando. Né? Ele só abria a boca para falar alguma coisa se alguém perguntasse algo e autorizasse. Olha, eu estou perguntando algo para você. Você pode me responder? Aí ele abriria a boca e responderia. Né? Então, era um treinamento militar muito rigoroso e que selecionava somente os melhores. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Os 300 de Esparta. Era um grupo de soldados, de 300 soldados que ganharam uma guerra contra Atenas inteirinha, de tão bem treinado que eles eram. Ou seja, desde criança eles vivem para a guerra, né? O objetivo deles é a guerra.
Tanto que eles têm servos, porque eles não vão perder tempo plantando, colhendo. Então, eles simplesmente se dedicam 24 horas à guerra. É uma sociedade totalmente militarizada. Já lá em Atenas, as pessoas tinham a democracia, podiam escolher seus políticos, os cidadãos. Mas quem que era cidadão em Atenas? Mulheres não eram cidadãs, crianças, estrangeiros, escravos, pobres. Quem que era o cidadão que podia ir para a praça pública e podia escolher os seus governantes? Homem. Márcio, até onde eu me lembro, tinha que ser homens Homens. ricos, no pai da Atenas, Nativos daquela região. e ricos, né? Exatamente. Com mais de uma certa idade também. Por Mais de exemplo, 22, eu acho. Por exemplo, Por se eu tivesse nascido em Atenas, mas meus pais não fossem de Atenas, eles fossem de uma outra cidade e mudaram para lá e eu nasci lá. Eu sou ateniense, mas meus pais não são. Então, automaticamente, eu também não posso ser um cidadão. Porque para ser cidadão As tem que mulheres ter... também não é. Mesmo as que mulheres seus também pais não. fossem. As mulheres, na verdade, não tinham representação política. Elas não podiam herdar, elas não podiam... Quando criança, era mandada pelos pais. Quando casada, era mandada pelos maridos. E quando viúva, era mandada pelos filhos. Né? Então, as mulheres... Mas tem uma diferenciação, pessoal. Se você fosse uma mulher pobre em Atenas, você teria mais liberdade do que uma mulher rica. Porque uma mulher pobre, ela tinha que sair para lavar roupa para os outros, ela tinha que sair para fazer serviços domésticos, ela tinha que trabalhar para poder buscar alimentação. Então, ela tinha uma liberdade maior do que uma mulher rica. Porque uma mulher rica, ela tinha tudo em casa, então ela não precisava sair para nada. Né? Se às vezes ela fosse lá dar um passeio no mercado, lembra que tinha uma imagem no livro de vocês que mostrava o mercado? Com os jarros de azeite, com os jarros de óleo, azeitona, queijo fresco, carne de ovelha, uvas, né? Muitas frutas. Sim, Tá? sempre tinha uma mulher acompanhada com um homem. Exatamente, nunca sozinha, nunca mesmo. Então, você percebe que... E quando eu falo em cidade-estado, eu estou falando de cidades autônomas. Se você olha aí para a tela do seu computador, você não vê um monte de carinhas felizes? Porque voltaram às aulas? Né? Tem algumas que estão mais tristes, outras estão mais felizes, né? E aí você vê o tio lá no centro, lá em cima, todo bonito, né? Então, diante dessa situação, o que você observa? Você observa que em cada casa dessa que eu estou vendo aqui, porque tem um aluno em cada casa, as regras são as mesmas? Não. Não. Você já foi na casa de alguém, já viu uma situação assim que você fala, nossa, se isso acontecesse lá em casa, minha mãe me mataria. E lá na casa da outra pessoa... Deixa eu ver, tio. A principal situação que se isso acontecesse aqui em casa, eu já tinha que garantir o meu lugar ou ali em cima ou aqui embaixo. Porque assim, quando a gente vai na casa dos outros... eu cheguei de uma casa, né? Aí, um moleque tinha 2 molequinhos jogando bola, né? Eles acertaram a TV que rachou a TV. Mano, se eu fizesse isso, a minha mãe ia fazer eu engolir essa TV quebrada e comprar mais uma para ela. Então as regras são totalmente diferentes de casa para casa. Lá em Atenas também era assim, cada cidade tinha o seu próprio governante, seus próprios deuses, sua própria política. E não era igual. Mas se essas cidades eram totalmente desligadas uma das outras, por que então que a gente chama todo esse povo de grego? Porque lembra que Heleno foi o primeiro grego e foi é igual Adão na história bíblica. Qual que foi o primeiro homem? Adão. Então nós somos descendentes de Adão. Né? Por isso que nós somos, de certa forma, viemos do mesmo descendente. Lá em Esparta, né? Em Atenas, na Grécia, eles consideravam que eles eram descendentes de um deus que, inclusive, que criou Zeus.
né, que é o pai de todos os deuses. Eles acreditavam que eles eram descendentes de um deus inicial chamado Heleno. Por isso que a gente chama a sociedade grega de sociedade helênica. E eles também falavam a mesma língua, que era o latim. Então, por falar a mesma língua e ter o mesmo descendente em comum, então eles se reconheciam como gregos. Mas cada cidade se organizava de forma diferente. E tinha deuses diferentes. Alguém lembra quem que era a deusa protetora de Atenas? Nossa, lembra. Deusa protetora de Atenas. Eu sei o nome, mas eu esqueci. Inclusive, nesses jogos aí que você joga, tem um arco que tem esse nome. Artemis, Artemis. não é? Viu que? Né? Então, ela era a deusa protetora. E já em outras cidades, já eram outros deuses. Então, nós entendemos que os deuses, que a sociedade grega era politeísta. Né? Elas acreditavam em vários deuses. Outra questão, pessoal. As Olimpíadas. As Olimpíadas eram feitas em homenagem ao deus principal, que era conhecido como pai de todos os deuses, que habitava o Monte Olimpo, que era Zeus. Ela era feita de 4 em 4 anos, as mulheres também não participavam, tá? Quem podia participar era só os homens, e eles praticavam as modalidades de esporte que não tem tantas como hoje nas Olimpíadas. E hoje as Olimpíadas são de 2 em 2 anos, né? Antigamente era de 4 em 4 anos. Eles acendiam fogo para representar, porque o fogo representava o Deus ali, ó. O fogo não aquece? O fogo não clareia o ambiente? Por isso que nas casas gregas e romanas, eles sempre tinham um altar com fogo. Porque eles acreditavam que o fogo era a evocação do Deus. Porque o fogo, além de clarear o ambiente, ele ainda aquece o ambiente. É como se Deus estivesse ali no fogo para eles. Certo? E eles eram homenageados, os ganhadores das Olimpíadas, lembrando que eles Com corriam uma luz, coroa né? De louro. de louro. Oliveira. Oliveira, né? Louro. A gente fala louro, mas não vai confundir uma coroa de papagaio, né? Daqui mais ou menos uns 30 segundos a aula acaba. Então, só para a gente fechar aqui rapidão, esses jogos eram de 4 em 4 anos, eram somente homens que participavam, eles eram feitos lá na cidade de Olímpia, né? E ganhava a folha de louro, que significava o quê? Que era bem visto aos olhos dos deuses. Quem ganhava louro era porque era agraciado pelos deuses. Tipo, Márcio, oi. tinha uma data, uma idade assim, definida para você participar e para você não participar? Se você tivesse mais do que 40, você não participasse? Não. Boa pergunta, nunca me ative a isso, mas assim, geralmente